Olá, que bom ter você aqui novamente para mais um estudo bíblico. E hoje vamos estudar um pouco sobre o livro de Neemias, que está lá no Velho Testamento, e ele é bem interessante. Eu já li muitas vezes o livro de Neemias, que está na Bíblia, e realmente é algo espetacular. E eu, antes de começar aí esse estudo, eu gostaria que você aí inscrevesse no canal, clicasse no sininho das notificações, desse o seu joinha, compartilhasse esse vídeo, dando um tempinho para você fazer isso, para a gente começar aí esse estudo bíblico, beleza? Ajude a gente a crescer o canal, ajude aí a crescer o canal, dê o seu like e compartilhe que é muito importante. Não só pelo simples fato de ajudar o canal, mas sim de estar divulgando a palavra de Deus, que é o mais importante, né? Esse é o objetivo, é divulgar a palavra de Deus. E aqui o livro de Neemias, se você tem empresa, né? Se você de repente está passando por alguma dificuldade na sua empresa, no seu relacionamento com amigos, talvez família, tal, o livro de Neemias, fica aqui a dica, é um dos livros mais completos para você enxergar o modo como Neemias agiu diante das suas adversidades. E a gente vai começar, vou dar um apanhado geral sobre Neemias, tá? E depois já vai entrar um pouquinho aqui no estudo para a gente ter essa dimensão. Neemias, ele acabou sabendo, né, por alguns de Judá, que Jerusalém estava lá sob cativeiro, né, estava realmente passando por muitas dificuldades, as pessoas que estavam lá, os seus irmãos, vamos colocar assim, irmãos judeus, né? E ele realmente ficou muito sentido, muito triste, desanimado. E só para constar, Neemias era o copeiro do rei. Copeiro do rei, né? Não tinha um alto posto dentro do reinado, era apenas o copeiro do rei. Mas eu aprendo uma coisa interessante com isso. Você sabe quem mais tem acesso a presidentes pelo mundo? O copeiro. A faxineira. Sabia disso, não? Eles entram tranquilamente no gabinete lá do presidente, né, ou do governador, ou do rei, né, assim por diante. E eles têm muito mais acesso, às vezes, do que uma pessoa do alto escalão, né, de determinado governo. Interessante isso. E Neemias, ele era copeiro do rei. O copeiro, geralmente, ele servia ali, mas também tinha algo interessante. O copeiro era aquele cidadão que provava também a bebida antes do rei provar. Então, se o rei fosse tomar um vinho, às vezes o copeiro é que provava antes ali para ver se não tinha veneno, né? Então, você toma aí primeiro e depois eu tomo. E Neemias tinha essa função. Ele tinha um acesso grande junto ao rei. E aqui fala, ele falou assim no versículo 4, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Ele, analise bem, ele soube do problema e ele se sentiu uma compaixão de poder ajudar aquele povo. Então ele começou a jejuar e orar a Deus. Então o que eu aprendo aqui? Se entregar a Deus nas dificuldades. Mas não termina por aí não. Olha só. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temido, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Então ele estava aqui se entregando, a Deus, se entregando, colocando diante de Deus, confessando, tudo aquilo que estava acontecendo. Hoje, na época da graça, você já foi perdoado pelos seus pecados através do sangue de Jesus Cristo. Mas você tem que falar isso para ele. Senhor, eu tenho essa dificuldade nessa área, me ajuda. Me ajuda nessa dificuldade, me ajuda para isso, me ajuda para aquilo. Você tem que falar. Você tem que verbalizar, é o poder da palavra. No 11 ele fala: Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo
e a oração dos teus servos que desejam temer o teu nome, e faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. Então eu era copeiro do rei. Só lembrando, aqui o próprio Neemias estava dizendo e pedindo para que Deus fizesse ele prosperar naquilo que ele estava intentando fazer. Então você tem que pedir para Deus. Senhor, eu tenho esse projeto, quero fazer isso, estou com essa dificuldade, me ajuda, me faz prosperar. Mas na sequência ele fala aqui no capítulo 2, ele estava colocando vinho diante do rei. E eu peguei o vinho e o dei ao rei. Porém eu nunca estivera triste diante do rei. Neemias nunca esteve triste diante do rei, mesmo sendo copeiro. Sabe por quê? Porque Neemias confiava em Deus. Ele tinha um relacionamento com Deus. A gente vai ver isso aqui mais na frente. E depois você pode ler o livro de Neemias em casa, tá? É o Velho Testamento. É surpreendente essa história. O rei me disse: por que estás triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Ou seja, o rei, em outras palavras, se não era doença, não chega perto dele com mimimi, com tristezinha, que eu estou tristinho, eu estou com uma dificuldade, está me deixando muito triste. E o rei não aceitava isso, o rei já tinha os problemas para resolver. Então, agora vem o pulo do gato que Neemias fez. E disse ao rei, isso Neemias falando aqui: viva o rei para sempre. Neemias já deu um pulo, né? Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: que me pedes agora? E agora vem a questão. Quando o rei falou para ele: o que estás querendo, né? O que tu me pedes agora? Aí Neemias disse assim: então orei ao Deus do céu. Aprenda isso. Quando você está com alguma dificuldade, ore a Deus. Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, ore a Deus. Foi isso que Neemias fez. O rei falou para ele: tá, mas o que tu quer me pedir agora? O que tu queres me pedir? Aí Neemias disse: eu orei a Deus. Ou seja, Senhor, esteja comigo porque é agora. É agora que vai acontecer. E quantas dificuldades a gente não ora, né? Não pede a Deus, vai fazer alguma coisa, vai comprar um carro, vai comprar alguma coisa, sei lá. Não se ora. Eu vou lá, vou fazer um negócio, tal, mas não se ora antes. Não se pede a direção de Deus. E independente da sua denominação, né? Se é cristão católico, cristão evangélico, ore a Deus, meu irmão. Ore ao Deus do céu, né? Jesus falou que ele intercede. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém chega a Deus senão por mim. Ore a Deus e pedindo em nome de Jesus. E aqui então, ele disse: se é do agrado do rei, e se teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos teus sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele: quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Disse mais ao rei: agora vêm as bênçãos. Ele orou a Deus para que isso acontecesse. Ele conversou com o rei. Muitas coisas não estão acontecendo na sua vida porque você não quer conversar. Você é turrão, não quer conversar, não quer diálogo, né? Não acontece. Podia ter grandes coisas acontecendo, mas por falta de oração e por falta de querer conversar sobre o problema, talvez na sua empresa, talvez na sua igreja, talvez na sua casa, e aí não acontece. E aqui, olha a bênção. Disse mais ao rei: se ao rei parece bem, dei-me cartas para os governadores, além do rio, para que me permitas passar até que chegue a Judá, como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei,
para que me dê madeira para cobrir as portas do poço da casa, para o muro da cidade e para a casa que eu houver de entrar. E o rei me deu segundo a boa mão de Deus sobre mim. Ou seja, o rei deu tudo isso para ele, o que ele pediu. Talvez não era a vontade do rei, mas aqui ele fala, o rei me deu tudo isso segundo a boa mão de Deus que estava sobre mim. Quando você ora a Deus, quando você se relaciona com Deus através de Cristo, a ótima, a excelente, a poderosa e potentosa mão de Deus está sobre você. Mas aí aqui vem uma questão interessante. Diz que no versículo 10, o que ouvindo Sambalete, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou extremamente que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Existem pessoas que quando vê você prosperar, eles não se sentem bem. Não se sentem bem. Quando eles veem você prosperando, dando certo, não se sentem bem. Sabe por quê? Porque a luz ofusca os olhos. Nós somos a luz do mundo. Você já tentou olhar para o sol? Não consegue, né? Agora, quando está nublado, a gente olha para o céu. Não é verdade? Olhar para o sol direto não funciona. Então, quando você está brilhando muito, as pessoas se sentem incomodadas. Elas querem olhar para você quando você está nublado, né? Nublado, sem perspectiva de vida, sem sonhos, sem objetivo. E aqui fala que esses camaradas ficaram extremamente irritados, sabendo que vinha alguém que ia ajudar eles, ia ajudar aquele povo. Eles não queriam. Na verdade, eles ficaram com inveja. No 11 fala assim, e cheguei a Jerusalém e estive ali 3 dias. E agora outra coisa interessante que eu vejo nessa história de Neemias, e de noite me levantei, eu e poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus me pôs no coração, para fazer a Jerusalém. E não havia comigo animal algum, senão aquele em que estava montado. Neemias tinha algo proposto no coração dele, a qual Deus tinha colocado no coração dele, e Neemias ficou quietinho. Às vezes, a gente fala as coisas rápido demais, e elas acabam não dando certo. Não é nada místico. Ah, isso é místico, bate na madeira 3 vezes, aquela coisa. Não, nada místico. É porque tem coisas que a gente não deve falar, né? Tem coisas e sonhos que você tem que ficar para você. Não deve falar para ninguém. Porque alguém pode falar que não vai dar certo. Olha os 3 caras aqui, né? Vai falar que não vai dar certo, você é um louco, é aquela coisa, né? Então é a perspectiva das pessoas, né? Se você está com Jesus, você sente isso na sua vida, você quer falar para as pessoas sobre Jesus. Mas quem não tem Jesus vai dizer, não, tu é louco. O cara é louco, isso é louco, só fala de Jesus, fala de Deus, você é louco. Porque ele não conhece. E aqui fala então que não havia ninguém com ele. Aí ele fala aqui no versículo 13, e de noite saí pela porta do vale, e para o lado da fonte do dragão, e para a porta do monturo. E contemplei os muros de Jerusalém que estavam fendidos, e as suas portas que tinham sido consumidas pelo fogo. Passei à porta da fonte e ao tanque do rei, e não havia lugar por onde pudesse passar o animal em que eu estava montado. Ainda de noite subi pelo ribeiro e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. Outra dica interessante. Quando a gente vai fazer uma casa ou algum projeto, a gente faz um projeto, né? Quero fazer uma casa, então vou fazer um projeto, tal, vai no engenheiro, o arquiteto, faz o projeto da casa. Só que a casa não está pronta ainda, mas você já está visualizando a casa, não é isso? Isso se chama fé, convicção das coisas que não se vê, a certeza das coisas que se esperam. A mulher está grávida e o que a pessoa faz? Começa a arrumar o quartinho, começa a comprar as roupinhas e assim por diante. Ela não está vendo o bebê ainda, não está nos braços, mas já está fazendo tudo antes de acontecer, projetando como vai ser. E aqui Neemias, ele foi contemplar o muro e os portões, mas o muro estava caído. Contemplar é olhar e ficar contemplando e se alegrando com aquilo, isso é contemplação.
E Neemias estava contemplando algo que estava em ruínas, ou seja, ele estava olhando os muros prontos, estava olhando aqueles portões prontos, ele estava contemplando, estava visualizando aquilo. Isso se chama fé. Dá para entender? Você tem algum projeto? Você tem alguma coisa? Visualize isso pronto. Isso não é o poder da mente, aquela coisa toda, nada disso aí. Visualize pronto. Visualize pronto. O próprio Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua tenda, olha para o céu. Quando Abraão olhou para o céu, Deus disse: está vendo essas estrelas? Essas estrelas serão aí a tua descendência. Ou seja, cada vez que Abraão olhava para o céu e via aquelas estrelas, ele estava, é como se fosse um quadro para Abraão. Poxa, essa vai ser a condada minha descendência. Então, a gente tem que entender essas coisas, contemplar as coisas prontas. A palavra de Deus diz que Deus fala de coisas do futuro como se elas já tivessem acontecido. A palavra de Deus mostra no Novo Testamento, nas cartas do apóstolo Paulo, fala que nós já estamos assentados à direita de Deus em Cristo Jesus. Futuro. Então nós temos que começar a entender essas coisas. Se tem algum problema, comece a falar coisas positivas, coisas boas. Não, já estou curado, vai dar certo, tal, e ficar reclamando. Eu também às vezes me pego reclamando, né? Pego reclamando de alguma coisa, estou com uma dor aqui, uma coisa ali, e logo que eu lembro das palavras de Jesus, não, para, vamos embora para frente. Vamos embora, toca, vai. Muitas vezes existem distrações na vida, pessoas que querem te distrair com problemas, te distrair com palavras ruins, te menosprezando, falando que você não é nada, que você está errado. Pessoas querem te diminuir o tempo todo porque elas querem ficar maior que você. Fizeram isso com Jesus. Mesmo na cruz eles falavam: tu és o Filho de Deus, por que tu não salva eles aí e a ti mesmo? Por que não sai daí dessa cruz? Eles querem diminuir, mas eles não sabiam qual era o propósito de Jesus estar na cruz. Eles não sabiam disso. Então muitas pessoas não sabem qual é o seu propósito de vida, qual o seu foco. E aqui Neemias fez todo esse processo. Aqui Neemias fez todo o processo. Ele sabia o que estava fazendo. E a história é a seguinte, a gente não tem tempo para isso, eu vou continuar na próxima. Diz que esses camaradas que estavam aí perseguindo Neemias eram terríveis. Chegou num ponto, eles falavam: não, Neemias, está tudo certo, vem aqui conversar com a gente, vem aqui, vamos trocar uma ideia e tal. E Neemias falava: não, agora eu não posso, eu tenho uma obra para fazer. Muitas vezes os teus inimigos vão querer te reconciliar, vão querer se reconciliar contigo, mas na verdade é um jogo, né? Os teus inimigos vão querer isso, reconciliação, fazer de conta que está tudo bem. Mas Neemias: não, agora eu não tenho tempo, não, agora eu tenho uma obra para fazer. E eles mandavam carta, mas o que esses homens aprontaram, esses três aqui, foi loucura, tá? Chegou um ponto de as pessoas estarem trabalhando no muro, uma mão eles trabalhavam e com a outra das mãos eles tinham espada, porque eles estavam o tempo todo, o pessoal inimigo querendo invadir, querendo destruir, querendo menosprezar eles que estavam fazendo o muro. Quando eles começaram a fazer o muro, começou a calúnia: se vir uma raposa aí, derruba esse muro. Pessoal, é terrível quando você se levanta para fazer alguma coisa grande. Também se levantam os pessimistas e os duvidadores. Eles se levantam contra você. E aí é o que eu falo, que você vai ter que ir adquirindo experiência. Chega num ponto, essas distrações da vida, você não dá mais bola. Estão falando mal de você. Beleza, vamos embora para frente. Não tem tempo, eu tenho alvo para seguir. Então, mais ou menos é o contexto do livro de Neemias, e eu peço para você ler. Leia Neemias, para você vai ver uma história extraordinária. Beleza? Agora eu tenho uma palavra de esperança para você. Procure uma ótima igreja baseada na Bíblia. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida e Ele vai te levar para lugares que você jamais sonhou. Um abraço, não esqueça de se inscrever no canal e apertar o sininho de notificações aí para receber as notificações dos próximos estudos. Um abraço, a paz de Cristo, Deus abençoe.